vamos continuar nosso estudo. Estamos já chegando ao final da nossa revista. O Senhor cuida do seu povo. Estamos estudando o livro de Esther. Nossa lição de hoje é a lição 11, Esther de 3 a 6. Essa história é tão interessante que é igual aqueles filmes que você quer logo ver o próximo capítulo, né? Mesmo a gente já conhecendo a história, é uma lição fácil que a gente poderia fazer, né? A 10 descansa, depois faz a 11, descansa, faz a 12, depois faz a 13 para acabar. E ver essa história toda completa. Mas a gente vai conseguindo aqui guardar e vamos seguindo conforme a revista, sempre tentando relembrar um pouquinho da lição anterior, mesmo para aqueles que não puderam vir, mas para nós mesmos, né? Quem sabe a gente chegando na lição 13 a gente consegue falar o livro inteiro de Esther de cor, né? Contando aí as peculiaridades. Então, na semana passada, nós começamos esse estudo em Esther, capítulo 1, e lá temos o primeiro personagem, Assuero, um homem muito rico e que vai ostentar as suas riquezas com um banquete que se prolongou por muitos dias, um banquete para as pessoas ali dos seus principais servos, né? Da ideia de um grupo seleto. Depois um banquete para toda a população lá no pátio, demorou mais uns 7 dias. E depois aparece ainda um banquete da rainha, aí aparece um outro personagem, a rainha Vasti, que deu um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. E vimos que em tanta bebedice, em tanta, digamos assim, devassidão moral, né? Porque não era uma simples festa, como essas festas que existem hoje por aí, né? Que não são festas só de uma brincadeira, de uma alegria, mas festas que viram violência, imoralidade e tudo mais. Aqui vimos que o rei já estava bem embriagado quando resolveu que introduzissem à presença a rainha Vasti com a coroa real. E ela não aceitou, porque isso era uma forma de expô-la, era uma forma de humilhá-la, ou ela não aceitou. E aí a gente já começa a lembrar que o livro de Esther, ele vai trazer esse tema, providência de Deus. Então é pela providência de Deus, a Vasti não aceitou. O rei ficou meio sem saber o que fazer, consultou os seus conselheiros, e aí então eles falaram que para o que Vasti fez não haveria perdão, ele deveria expulsá-la, ela não mais entraria ali, né, como rainha. Então, assim, foi feito, digamos assim, um concurso para a nova rainha, né? Concurso de beleza. E entra aqui o personagem Mordecai, que os irmãos vão me ajudar, eu tenho muito problema com parentesco. Diz lá que Mordecai criou Esther, filha do tio dele. Então ela era prima de Mordecai? Mas ela praticamente foi considerada a filha dele, né? Então criou como filha, é a prima, mas ela era menor e criou como sua filha. Mordecai então fala com Esther para que ela fosse lá, se candidatasse a essa questão de ser a esposa do rei, só que ela deveria trocar o nome dela para... Fala alto, hein? Não consegui ouvir. Esther trocou o nome para Hadassah, isso. Vamos lá.
Ah, verdade. Aí, tá vendo como que é bom a gente conversar? Eu ia falar errado aqui, ia ficar por isso. Na verdade, ela chamava Adassa, e o seu irmão propôs que ela trocasse o nome para Esther. Irmão, se eu errar outras coisas, levanta a mão aí, viu, Neto? Levanta a mão e ajuda aí. Porque esse tanto de nome aqui, eu até anotei, fiz uma colinha dos nomes. Porque você tem um nome aqui das pessoas, você vai seguindo a história, né? E foi assim. E aí, nessa questão da providência de Deus, apareceu um homem chamado Hegai, que era lá um responsável por essas coisas. E ele gostou muito da Esther. E ela foi uma das que foram privilegiadas lá com tratamento. E acredito que aí ela já estava um pouco mais separada entre tantas mulheres que concorreram. Mas não só Hegai, como algumas pessoas consideraram ela bonita, e principalmente o rei Assuero tomou-a como a sua esposa. E aí nós chegamos aqui na lição de hoje, porque no capítulo 3, desculpe, irmãos, no capítulo 2, nós terminamos aqui com essa questão, né, dela ser chamada agora para a casa real. Ela foi feita a rainha, e termina no verso 21 com uma descrição, um fato aqui aparentemente isolado, mas vai fazer parte, digamos assim, uma parte principal da história mais lá para o final, que será falado hoje ainda, que é o caso de Mordecai estar na porta e ouvir dois homens tramando contra o rei, atentar contra o rei. O nome deles é Bigtan e Teres. O que aconteceu então? Mordecai fala para Esther, Esther falou para o rei, foi investigado e realmente era fato, ou seja, aqueles homens estavam tramando contra o rei, e por isso foram mortos. Ou seja, o rei foi livre de um atentado, de uma morte, por causa de Mordecai e Esther. Ok? Lição 11. Um maravilhoso plot twist. Já de cara aqui, explicando o que é essa palavra, né? Plot twist, é uma palavra que é usada para reviravoltas inesperadas. Então a lição poderia chamar maravilhosas reviravoltas, ou reviravoltas inesperadas. Esse nome aí só para ficar mais bonitinho, né? Dá o exemplo de um filme, como vários filmes, quando o herói está lá quase morrendo, né? E de repente aparece uma força, aparece outras pessoas para ajudá-lo. Aí tem um final feliz, né? Eu lembro muito bem, não desse filme aqui, o Vingadores, que foi citado, mas do Senhor dos Anéis. Tem uma cena muito bonita, que já não há mais esperança para aquelas pessoas que estavam ali. E de repente surgiu do céu, né, uma águia, e o Senhor dos Anéis está cheio de comparações bíblicas, né? Surgiu do céu uma águia e de repente vários, eu não lembro exatamente quem vem, né, mas vem uma série de seres, de animais, para ajudar aquelas pessoas ali. Então, na introdução, fala a respeito desse tema, plot twist, reviravoltas inesperadas. Por quê? Porque na Bíblia nós podemos ver várias dessas reviravoltas. E no livro de Esther, bastante, né? Bastante dessas reviravoltas inesperadas.
principalmente aqui no livro de Esther, aparentemente o que seria um fim trágico para o povo judeu termina numa celebração, numa festa que será repetida anualmente, será repetida para a frente. Vamos lá então, ponto 1, o nêmesis dos judeus. O autor da lição estava inspirado de colocar a palavra difícil aí para a gente, né? Mas a palavra nêmesis, aqui ela está relacionada ao grande inimigo. Então poderíamos dizer, ponto 1, o grande inimigo dos judeus. E quem é? Amã. Não é ha, não, é Amã. Não tem não. Estou brincando. Amã. Então aparece aqui esse Amã, e a lição diz aqui que seria já um primeiro, digamos aqui, plot twist, que a palavra é? Plot twist, né? Essa questão de Amã ser exaltado. A gente vai ver por que já. Quem era Amã? Era um agagita, descendente de Agag, ou seja, em resumo, era um homem inimigo do povo de Deus. Vem direto de um dos maiores inimigos, os amalequitas, correto? Então, se nós estamos vendo um livro que parece que está dando tudo certo, de repente a Esther, né, ou a Hadassa, ela se torna mulher do rei, agora vai dar tudo certo. De repente, o rei Assuero, ele resolve exaltar um homem chamado Amã. Um homem que era, digamos assim, um dos maiores inimigos do povo de Deus. É um nêmesis dos judeus. Grande inimigo mesmo. Um ferrenho inimigo dos judeus ascende ao principal posto de honra do governo persa, abaixo apenas do rei. O plot twist, ou seja, a reviravolta aqui que o autor da lição vê se Mordecai descobriu há pouco um complô para matar e assassinar, digamos assim, o rei, e Mordecai então salvou o rei Assuero, era de se esperar o quê? Que o rei exaltasse quem? O Mordecai. E de repente, nessa mesma situação, nada acontece, ele não recebeu nenhum parabéns, aparentemente, e de repente, o Amã, que seria um inimigo, é exaltado para um grande cargo. Agora, de Assuero a gente não pode esperar muita coisa, né? Esse homem, ele só vai tomar decisões assim totalmente descabidas uma atrás da outra. Então, aparentemente, ele não tem muito lógica no que ele faz. Gostou de Amã, tá? E vai lá Amã ser honrado. Assuero ordenou que todos se inclinassem e se prostrassem diante de Amã, mas Mordecai se recusava. É fácil entender por quê, né? Não acabei de dizer que o Amã, ele é o mais inimigo do povo de Deus? Então, como você, porque Mordecai era da tribo de Benjamim, embora, já falamos na semana passada, ele estava meio ali envolvido, né, na nova cultura, não seguia tanto a sua cultura, mas ele nunca deixou de ser. Então, ele era a tribo de Benjamim, ou seja, ele era do povo de Deus, tinha uma rivalidade, né? A gente não compreende esse tipo de rivalidade, mas a gente vê na televisão, às vezes, a rivalidade entre os povos é algo muito grande, a inimizade, o ódio. E como o Amã se torna esse homem importante, como como Mordecai iria se curvar a ele?
Só que isso deu um problema muito sério, porque Amã, sabendo dessa insubordinação, ou seja, de que Mordecai não se curvava perante ele, ele simplesmente resolveu dar fim em todos os judeus. Bastasse matar Mordecai, ele levantou-os com ódio: eu vou matar todos os judeus. Ele elaborou uma estratégia para isso, para que todos os judeus fossem mortos. E lembra o que eu acabei de falar, que o Assuero não tem muita lógica? O Assuero disse: tudo bem, o que vai fazer? Vai matar todas as mulheres, as crianças, todo um povo? Pode ser, eu concordo. Que rei aceitaria uma coisa dessa? Mas Assuero, para mim, é indiferente. É igual o Amã chegar lá e falar: eu estava pensando em comprar umas cabaninhas ali para pôr lá na porta do reino. Tudo bem. Eu estou pensando em matar aí um povo. Tudo bem. Estranho, né? Algumas coisas aparecem aqui, que esse acontecimento seria daqui a 12 meses, depois de 12 meses. De acordo com os estudiosos, o edito sobre a matança dos judeus foi emitido um dia antes da Páscoa, e também aqui diz que teria sido no 10º dia de Nissan, que era o dia quando o cordeiro pascal era separado pelos judeus. O autor da lição diz sabiamente que, de modo reverso, os judeus estavam sendo separados para a matança, não para a libertação, como na Páscoa. O dia da Páscoa é um dia que comemorava a libertação, e agora é marcado como um dia da matança, da morte deles. Eles que seriam assim oferecidos, imolados. Esses judeus seriam massacrados e não havia nenhuma esperança. Vou colocar só os pontos aqui para a gente saber onde que nós estamos. Ponto 2, é preciso arriscar. Na sequência da história, então, capítulo 4, Mordecai, como todo o povo, reage. Qual a reação do povo? Que reação tem alguém que descobre que foi marcado, daqui a 12 meses você será morto? Não só você, mas seus filhos, seus familiares, independente de quem seja. Todo um povo será exterminado. Se humilharam perante o Senhor. Aqui fala sobre grande luto, jejum, choro, lamentação. E nós percebemos, irmãos, que esse livro, embora não cite o nome de Deus, embora, como nós falamos na semana passada, algumas pessoas acreditam que não seria tão bom, né? Não sei como alguém tem coragem de falar isso, né? Que não seria tão bom uma história dessa estar na Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E a gente vê claramente Deus em todo tempo aqui nesse livro. Não há como você ler parte alguma de Esther e não ver Deus. Então, para que o povo está fazendo jejum? O jejum é algo para Deus. Eles como um povo estavam num gesto de humilhação. O que é humilhação? É reconhecimento dos nossos pecados, é reconhecimento do poder de Deus, é pedindo ajuda para Deus. Isso acontece conosco, irmãos. Quem, quando não passa por uma situação, por um confronto, não clama a Deus por misericórdia, muitas vezes fica sem comer por causa da situação, fica em jejum, ou até mesmo se não está em jejum, está em um momento de contrição. Como é difícil. Quantos irmãos estão passando por situações assim, com parentes, enfermidade, com problemas na vida que aparentemente são sem solução, né? Daqui a tantos dias você tem que fazer isso, você tem que entregar isso, você vai perder o seu emprego, você tem que entregar a sua casa, você tem que cuidar de um tratamento. É momento de tristeza, de contrição a Deus. Então essa reação de Mordecai chamou a atenção de Esther, porque Esther está vivendo uma outra vida, né? Esther está lá no palácio, não está sabendo de nada, é a rainha lá, está preocupada com as festas, ela está do lado do rei, ela não está vendo o que se passa lá para baixo, mas vendo a tristeza de Mordecai, ela vai e
pergunta, né, o que está acontecendo, procurou saber o que estava acontecendo, e Mordecai diz que ela deveria pedir junto ao rei que poupasse os judeus. E aí, irmãos, a gente percebe um primeiro momento em que Esther tenta fugir dessa responsabilidade. Ela só olha para as dificuldades. Quais são as dificuldades que se encontra aqui? Primeiro, ela deveria se revelar, né? Mais abaixo aqui está falando sobre isso. Ela deveria se revelar como Esther, como Hadassa, deveria se revelar. Ela deveria falar com o rei, e como ela bem disse, falar com o rei não era assim, qualquer hora, não é porque ela era esposa do rei, ela poderia chegar lá e falar, tem uma coisa para falar com você. Caso ela fizesse isso, ela poderia ser morta, porque assim acontecia naquela época, se alguém falasse com o rei sem ser chamado, seria morto, e ela também apresenta então essas dificuldades. Só que Mordecai chama a atenção dela, né? Então, o nosso ponto aqui preciso arriscar. Esse tema é interessante, porque a gente fala de providência de Deus, a gente pensa que vou sentar aqui nesse cantinho aqui e a providência vai acontecer. É assim? Você tem que pôr a mão no fogo. Às vezes você tem que saltar uma distância e Deus vai providenciar que eu consiga não cair nesse abismo. Então há uma ação. Providência é ação. Podemos chamar de risco, porque para nós é um risco, mas podemos chamar melhor de um salto de fé. Eu creio em Deus, então eu vou seguir. E é isso que Esther deveria ter respondido de primeira, mas primeiro ela falou, não, mas está difícil, não dá, porque e aí se eu morrer, né? Então ela precisou ser convencida por Mordecai com as seguintes palavras. Mordecai lembra Esther a sua própria nacionalidade, ela era judia, então ela não poderia escapar, ou seja, se os judeus vão ser mortos, não é porque ela estaria lá na casa do rei que ela seria poupada. Segundo, se Esther se calar, outra parte se levantará para o socorro e livramento dos judeus. Vou até ler aqui essa parte que eu acho bem interessante. Esther 4:14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Olha a confiança que Mordecai. E a gente fala que Mordecai estava lá na cultura, não tinha nada de Deus, mas que palavra de Deus que ele falou aqui. Quando a gente chama alguém para um ministério e a pessoa fala, eu não posso ajudar, um argumento tudo bem, você não pode ajudar, mas Deus levantará o quê? Outro. Porque a obra de Deus que precisa ser feita, ela será feita. É um privilégio de Deus que Deus nos dá, para que a gente seja esse pregador, para que a gente seja esse evangelizador, visitador, seja o que for, cantor. Mas se nós não nos dispormos ao chamado de Deus, outro se levantará. Eu não estou dizendo aqui que também a gente tem que aceitar todos os cargos que as pessoas, que a liderança da igreja quer colocar para nós, né? Nós temos que realmente cada um tem que ver diante de Deus o seu chamado e assumir um cargo de acordo com o que a liderança da igreja quer e com o que o seu coração falou com Deus também. Mas muitas vezes o que acontece é que a gente se coloca, não, outro faz, e é isso que vai acontecer, outro vai fazer, né?
mas que, se temos a oportunidade de fazer, é um privilégio. Vamos lá. Terceiro, ela deve considerar a possibilidade de ter sido levada ao... Não, ainda faz aqui a questão de que outro se levantaria, mas ela poderia ser morta, né? Aqui o texto do 14 fala: mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. E aqui é o final, então, que está aqui na lição como o terceiro. Ela deve considerar a possibilidade de ter sido elevada ao posto de rainha justamente para conjuntura como esta, ou seja, para ser uma palavra de Deus, ser aquela que vai interceder pelo povo de Deus perante o rei. Quando nós recebemos promoções, quando nós recebemos, seja o que for, Deus me colocou nessa cidade agora para eu trabalhar, ou Deus me colocou junto dessas pessoas, além do privilégio, né? A Esther tinha um privilégio enorme de ser rainha, uma mulher simples, uma mulher que provavelmente não teve luxo nenhum, agora é rainha, mas Deus colocou ela lá só para ela ser rainha, para ela comer as melhores comidas, para ela ter uma boa cama para dormir? Não. Como disse aqui o Mordecai, isso provavelmente foi para que você pudesse ser uma bênção. Então, o que Deus faz conosco, onde Deus nos coloca, a gente tem que lembrar que nós temos um ministério. Então, você é membro da igreja presbiteriana do Jardim Maringá, Deus te chamou aqui para servir a essa igreja. Onde você trabalha, a oportunidade que você tem, Deus nos abençoa, nos dá dons e talentos, mas nós nunca perdemos a nossa fé, aonde nós estamos, né? Não há secular, essa separação que faz muitas vezes, né? Secular e espiritual, como se a gente pudesse ser duas pessoas. A gente é uma só pessoa. Esse ponto termina então dizendo que nós somos chamados a fazer escolhas difíceis, ou seja, Esther, aqui como rainha, ela tem que fazer escolhas. E aí o ponto 3 fala sobre isso. Adrenalina nas alturas. E nós já começamos a falar sobre isso, que a providência de Deus não é sentar no cantinho e ficar esperando que ela aconteça, mas é tomar decisões. E a gente percebe que Esther, se num primeiro momento, talvez por uma certa fraqueza, inexperiência, viu as dificuldades, agora ela vê a condição de vencer. 4,16: se perecer, pereci. Mudou bastante, né? Ela arriscaria, ela estaria procurando uma oportunidade e iria estar ao encontro com o rei. Antes, o que ela pede, irmãos? Para que o povo jejuasse. Os judeus que se achavam em Suzã jejuassem em favor dela. Depois, jejum, comer e beber por 3 dias. Ela mesma iria fazer esse jejum. E aí, mais uma vez, né, irmãos? Se alguém tem dúvida que Esther não é uma mulher de Deus, mas aqui ela está se mostrando como uma mulher de Deus, porque esse jejum só faz sentido sendo relacionado ao apego, ao favor de Deus, à busca do favor de Deus. Então Esther, no capítulo 5, aqui se arriscou e entrou na presença de Assuero, mesmo sem ser chamada, e ela foi bem recebida. Alcançou favor perante ele, estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Verso 2. O rei disse a Esther que poderia pedir o que desejasse. Verso 3. E aí a gente percebe, né, irmãos, a providência de Deus e a sabedoria
e o jeito de tomar decisões. O que nós faríamos nesse momento? O rei fala: pede o que você quer. Eu falaria: olha, o Amã, aquele desalmado, quer matar todo o povo de Deus. Então eu peço que o Senhor mate esse Amã e liberte o povo. Tire esse... Não é o que a gente faz de repente? A gente é muito tempestivo, quer resolver as coisas de uma vez, mas as coisas não são resolvidas nessa força, nessa palavra. Calma. E a que sabedoria de Esther vamos marcar um banquete. Depois do banquete, o rei fala: e aí, o que você quer? Vamos marcar outro banquete amanhã? Entenderam o processo? As coisas não podem acontecer, às vezes as coisas não acontecem imediatamente. Às vezes nós precisamos conquistar, ela precisava conquistar o rei, ela precisava sentir o rei, ela não podia se gastar de primeiro. As coisas precisam andar, mas elas vão andar no tempo de Deus, com a sabedoria que Deus nos dá, para assim fazer todas as coisas. Então ela se arrisca, entra na presença de Deus. O rei disse: peça o que você desejar. E ela diz: eu quero que tenha um banquete e que Amã esteja presente. Assuero e Amã. Mais uma vez, pergunta ao rei o que ela desejava, e ela pediu: eu quero no dia seguinte o banquete de Assuero e Amã. Outro banquete. Vou revelar o que tem no meu coração. Talvez se a gente pedisse um banquete, eu quero um banquete e eu quero chamar Mordecai. Olha, com a nossa lógica, eu vou chamar Amã, vou chamar o inimigo, vou dar um banquete para o inimigo. Tem aquela frase, né? Quando é inimigo, perto é melhor, né? Pelo menos você está vendo aqui o que ele está fazendo. Ela trouxe o inimigo para perto. Toda uma análise aí e tudo o que vai acontecendo. E aí entra a providência de Deus no tempo certo. Ponto 4. Vamos indo para o final. Amã se sente importante por causa da posição que ocupa e por ter sido convidado 2 vezes para um banquete organizado. Então, vamos dizer assim, ele está com a guarda baixa. Ele está todo, feliz. Ele acha que se encontra no mais alto topo da sua vida. É um homem importante, depois do rei ali, ele que fala muitas coisas. É um homem que agora vai almoçar com o rei e a rainha 2 vezes já, só nessa semana, né? Imagina que coisa. Não temos tempo aqui, mas os versos 9 ao 14 narram a maneira como diante da família, o Amã, o Agagita, se gabou de seus status, das suas conquistas. Se tivesse Instagram, tinha uma série de fotos, do jantar do rei. Olha, participei do jantar do rei. Seguindo o conselho de sua esposa, Amã manda fazer uma forca com o objetivo de pendurar Mordecai logo pela manhã. Está tudo dando tanto certo? Falta quase um mês ainda para que todos os judeus sejam mortos, mas vamos antecipar Mordecai pelo menos? Então amanhã a gente já faz uma forca, eu já estou com moral com o rei, já conto para ele lá e a gente mata o Mordecai. Só que aí entra o sonho do Assuero. Assuero estava tendo insônia e quis ouvir a leitura do livro dos feitos memoráveis, o que o fez lembrar de Mordecai
e de como ele havia salvado a vida do rei de um complô para assassiná-lo. Ele também foi informado que nenhuma honra fora dada a Mordecai como recompensa. E neste momento que algo completamente inesperado acontece. É neste momento que algo inesperado acontece. A morte de Mordecai estava tramada e a um passo de ser executada. Ao mesmo tempo que Amã está tramando a morte de Mordecai, o rei Assuero tem um sonho. Com quem? Com Mordecai, fazendo bem para ele, o livrando da morte. Irmãos, as coisas acontecem no tempo certo. Deus muda os corações. Já pensou se Mordecai ficasse indignado e mandasse uma carta para o rei naquela época lá, falando que rei, eu acabei de livrar você aí, você não me dá nem um parabéns? Aparentemente ele ficou quieto. A gente não precisa buscar a glória, a honra, o louvor. Primeiro que Deus sabe o que nós fazemos, mas no tempo certo, se for necessário, Deus vai despertar o coração, a lembrança de um homem, para que nos honre, para que nos dê uma oportunidade. Lembrei de José agora, né, que ficou preso lá tanto tempo, de repente lá num sonho, ele foi chamado, depois ele foi lembrado por causa daquele sonho. É outro texto maravilhoso sobre a providência de Deus. E assim ele foi coroado, aquele homem importante. Tem tempo certo. A gente não precisa ficar fazendo autopromoção. As pessoas vão lembrar, né, de nós e vão lembrar como aqui acontece nesse texto. Nós estamos chegando ao fim, né? Quando o pastor fala estamos chegando ao fim, ainda demora mais, né? Eu não costumo fazer isso, mas hoje está meio assim, né? Chegando ao fim, há o encontro de Amã com Assuero, e Assuero fala de forma indireta sobre o seu sonho. Amã chega naquele momento e Assuero o questiona acerca do que deveria fazer, o que deveria ser feito ao homem que o rei deseja honrar. O orgulhoso Amã imaginou que estava falando de quem? Dele. Opa! O senhor quer honrar alguém? Quem o rei desejaria honrar, se não eu, né? Aquele bem assim, né? Quem seria esse? É claro que sou eu. Afinal de contas, quem merece honra aqui, depois do rei? Eu. Então, ele teve uma ideia aqui, né? E fala que este a quem o rei deseja honrar deveria ser exaltado publicamente, e deveria desfilar por toda Suzã, montada sobre um cavalo do rei, usando a coroa do rei. E aí a gente sabe bem a história, né? Quando Amã ficou sabendo que era Mordecai, e o próprio Amã deveria fazer essas honras públicas a Mordecai. Ele queria matar Mordecai, mas ele tem que sair elogiando o Mordecai aqui, né? Honrando o Mordecai. Esse dia foi difícil, e aqui chama a atenção que a gente vai, mais uma vez vou falar, que a gente vai terminar. Deixa eu abrir aqui. Chama a atenção que, sabe quando você percebe que perdeu? Aqui parece que é esse sentimento que está, principalmente na família de Amã. Verso 13, Ester 6,13. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os sábios e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra eles, antes certamente cairás diante dele.
cairás diante dele. Bom, como diz aqui a lição, voar alto é perigoso. Exatamente, o Senhor permitiu que Amã voasse alto demais, aí despencou de um lugar mais alto, a queda foi enorme, né? Às vezes a gente fica preocupado com alguns líderes maus que são exaltados. Quanto mais exaltados esses líderes maus foram, mais alto eles vão despencar. E assim será, porque o nosso Deus, Jesus, nasceu em Belém, que é a casa do pão, mas é a casa da guerra. Então, nós estamos cobertos. Aquele povo estava ameaçado de morte, mas eles têm Jesus, eles têm a salvação, eles serão libertos. Mas aquele que era mau, que aparentemente está por cima, que está matando, este encontrará a guerra e assim se perderá. A conclusão aqui volta à questão dos filmes, a questão das mudanças. Sabemos que nós temos um inimigo que tenta destruir a nossa vida, que tenta destruir a igreja, e em alguns momentos parece que o inimigo está vencendo, mas nós devemos ter a certeza de que nós temos Jesus, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra nós, contra a igreja do Senhor Jesus. Deus sempre fez com que reviravoltas espetaculares acontecessem, e assim nós podemos crer nessa mudança nas nossas vidas. Na aplicação diz: o cuidado providencial de Deus por seu povo é maravilhoso. Os inimigos da igreja tramam contra ela, mas acontecimentos aparentemente sem significado, como a insônia do rei, estão nas mãos do grande rei, visando tão somente ao bem da sua igreja. Acontecimentos aparentemente sem significado estão nas mãos do grande rei, visando tão somente ao bem da sua igreja. Por isso que a gente tem que dar atenção para tudo que acontece. Detalhes pequenos têm significado grande. Aparentemente pequenos têm um grande significado. Uma palavra de irmãos, se alguém quiser nos ajudar, estamos quase chegando aqui no tempo de cantar o hino já. Alguém quer falar? Mexer mais estraga? Tô brincando. Mas eu acho que a lição é muito clara, né? A palavra de Deus é muito clara. E o que a gente viu é exatamente esse cuidado. Essa palavra final aqui, ó, ela tem muito a ver. O cuidado de Deus é maravilhoso. Alguém gosta de ser perseguido? Alguém gosta de ter má notícia? Não, mas elas vão acontecer enquanto a gente estiver vivo. Mas elas são para o nosso mal, para a nossa perdição? Deus providenciará de alguma forma a nossa absolvição, a nossa cura. E uma outra coisa que a gente vê bastante aqui é essa ideia de um ser pelo outro, né? Às vezes eu não posso pensar só em mim mesmo. Esther pensando só nela, ela falou: não, estou aqui dentro, eu vou me arriscar para salvar o outro? Eu vou ficar aqui. Mas quando Mordecai disse: não, você está aí, não seria para você ajudar o outro? Todas as oportunidades que nós temos, né? Não é para que a gente possa compartilhar também com o outro? De repente a gente tem uma conquista financeira, não é para a gente poder também ajudar uma outra pessoa? Ou a gente tem uma sabedoria em relação a um assunto e a gente vê uma outra pessoa passando por aquela dificuldade? Será que nós não podemos dar conselhos a essa pessoa para que ela possa também tomar um rumo certo? Se eu tenho um dom, um talento, eu não posso ensinar alguém? Posso compartilhar com alguém? Medite sobre o cuidado providencial do Senhor por você e por toda a igreja.